A Bíblia nos relata que agora estão de frente ao mar, ao invés deles continuarem na expectativa, porque bem antes disso a Bíblia nos relata que Deus tinha falado para o povo de Israel ir até o mar, porque lá no mar Deus ia envergonhar os seus inimigos. Diga para o seu irmão: vai até o mar. Lá Deus vai envergonhar aqueles que te desejam mal. Eles foram até o mar e chegaram lá, e de vez eles continuaram com esperança, de vez eles continuaram acreditando que Deus vai realizar o sonho, que Deus vai fazer o milagre. Nem que passasse ali um avião em última geração, lá nos tempos do Egito, nos tempos do faraó, nem que Deus mandasse um barco lá, coisa que é impossível para eles atravessar, mas eles tinham que acreditar que Deus tiraria eles dessa, porque Deus tinha mandado eles para lá. Deus não tinha mandado eles para lá para eles morrer. Ao invés de eles acreditar, começaram a murmurar, dizendo: Moisés, estamos aqui, está vendo? Não pedimos para sair do Egito, agora estamos aqui, olha lá a poeira, lá vem faraó, os seus cavalos e os seus cavaleiros. E agora, Moisés, o que você faz por nós? Nos trouxe aqui para não morrer de repente. Então Moisés olhou para o céu e falou: e aí, pai, o que eu faço agora? Aleluia. Moisés, o que eu disse para você? O que é que você tem na mão, Moisés? Diga esse povo que marche, toque nas águas, que eu vou mostrar para eles que ainda há esperança. A Bíblia diz que Moisés, com aquele cajado, ele fere a água num vento oriental, ou seja, um vento oposto, vindo de lá para cá, abrindo o mar, rasgando o mar pelo meio. Agora o povo de Israel está passando no mar vermelho a seco. Aleluia. Diga para o seu irmão: Deus vai fazer você atravessar esse mar. Deus vai fazer você atravessar esse mar. Qual é a esperança que você perdeu? A esperança de Deus vai entrar na sua família e fazer a libertação naquele que é alcoólatra, naquele que está na droga, naquele que é envolvido com coisas erradas. Qual é a esperança que você perdeu de você alcançar o seu desejo, de ter o seu próprio comércio, de ter a sua própria empresa? Qual é a esperança que você perdeu? Deus te pergunta hoje que você desistiu, que você ocultou, que você está sentado aí e dizendo: Deus, eu não acredito ainda que há esperança para mim, porque as lutas estão sobrevindo. Até parece que essa luta é contra a carne e contra o sangue mesmo. Você está sentado aí, eu estou vendo pessoas aqui, e todo profeta que tem a vida no altar, que tem a vida com Deus, ele tem visão espiritual. Eu estou aqui pregando a palavra, estou vendo pessoas dando glória a Deus, estou vendo pessoas sorrindo, estou vendo pessoas adorando, mas Deus permite eu ver o teu coração. Pessoas que sorriem de uma maneira externa, dá glória a Deus, cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo. A paz do Senhor, do cidadão, da cidadã, transmite paz não só pela palavra, mas pela unção que transpira na vida dele. Eles se levaram com uma grande luta, com uma grande dificuldade. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite, quem nos fala que nessa noite é um ex-bandido, um ex-criminoso, um ex-traficante, um ex-chefe de gangue, um ex tudo que você pode imaginar, que na onde toda a família olhou e disse: isso aí já era. Tem dois caminhos: ou ele vai para o caixão, ou ele vai para a cadeia. Deus olhou do céu e falou: não vai acontecer nada disso. Eu vou mostrar de leste, oeste, norte e sul, que só é meus critérios pequenos no meio de nada. Se alguém desacreditou, e para a vergonha do diabo, eu estou aqui dizendo que Jesus é bom. Larga isso, desista disso, pare com isso, não olhe mais por isso, pare de ir para a igreja. Eu digo ao contrário dessas palavras: prossiga, não desista, é frente, porque muito cedo o caminho virá. Deixa eu ver quem acredita em mim. Me pergunte qual é. Me pergunte qual é. Você deitou na sexta, está aqui no sábado dando glória a Deus. Isso é um milagre. E ainda tem um momento em casa. O milagre é você viver o sobrenatural. É você viver ainda aquilo que você espera, e um pouco mais ainda. Sabe por quê? Porque ainda há esperança para a África. Se não tivesse esperança, Deus não teria vivido. Só não teria vivido em 42:10. E Deus
você que você vai viver. Não estou aqui para ser animador de plateia, porque animador de plateia não faz ninguém pular, só faz o homem dar gargalhada e depois sai tudo triste. Não, aqui ninguém está dando gargalhada, aqui você fala com os anjos, você sente só quem está sentindo você. Deus trouxe aqui nessa noite para dizer para você que é o cheiro dessas águas que você vai viver. Mas que água é essa, irmão? A água que você vai sentir aqui. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que já tinham perdido a esperança. Eu quero que você seja ousada agora. Você perdeu a sua esperança. Perder a esperança é ter desistido daquilo que Deus te prometeu um dia. Pensando em parar, eu quero que você saia daqui na frente. Glória a Deus. Deus abençoe você para na tua vida. Eu quero chamar aqui também as pessoas que estão em expectativa do milagre. O milagre. Quando eu estou falando milagre, eu estou falando de porta aberta. Porque porta aberta, pastor, a gente entrega o currículo, ela pode ser abre, não é assim? Eu não estou falando desse milagre, eu estou falando de o milagre. Você viveu sobrenatural. Por favor, as irmãs aí, dá uma arrastadinha na cadeira aí, que Deus vai dar um renovo aqui para essas irmãs. Deus vai mostrar para a crente aqui hoje que o poder dele ainda se aperfeiçoa nessa crise. Deus, eu estou claro que tem pouca força, é por isso que Deus vai abrir a porta. Por isso que a Bíblia diz: uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, não agacha meu nome e guardaste a minha palavra. Você tem pouca força, mas ainda tem coragem de aguardar o nome e a palavra do Senhor. Deixa eu ver quem é adorador aqui. Presta bem atenção. Presta bem atenção que eu quero profetizar. Eu sou doido. Quem é doido em comer, eu diga amém. Quem levanta a mão e diga amém. Quem é doido em comer, eu diga amém. Eu sou doido. Eu quero profetizar. Meu telefone é aqui. Deixa eu ver. Dá meu telefone aí, meu amor. Mulher mais linda do mundo essa aí. Mulher igual. 14 anos. Os colegas diziam: larga esse bandido aí, ó. Vida bandida. Larga esse menino aí, ó. Não tá com nada não. Vai curtir a sua vida, esse jovem. E do outro lado tinha um crente lá que todo mundo chamava na igreja dele crente quadrado, meu sogro. Falava assim: não tem jeito mesmo de separar os dois? Então faz o seguinte, volta para a igreja, busca por ele, persevera, porque eu vejo que esse menino vai ser um grande homem de Deus. Sabe o que ela fez com a primeira palavra? Me pergunte o quê? Me pergunte o quê? Sentou na parede e arrastou o narizinho no concreto. E pegou aquela segunda palavra do crente quadrado. E hoje tem 4 filhos abençoados, uma família abençoada, e tem um homem de Deus. Mas só que tem um porém, tá nem de manhã na aula comigo, tem que aguentar. Está preparada para aguentar, irmã? Tá? Porque se o barco de Pedro tivesse brecha, na hora da bonança lá, o barco de Pedro ia afundar, ia pique. A Bíblia diz que o barco de Pedro quase ia pique. Se tivesse brecha, ia pique mesmo, ia afundar mesmo. Pergunta pro seu irmão, tem brecha aí? Pergunta aí, tem brecha aí? Se tiver brecha, afunda. Diga glória a Deus. Eu vou fazer um mistério aqui, depois o nosso querido aí solta o louvor. Cadê o seu telefone celular? Cadê o seu telefone celular aí? Levanta aí. Levanta seu telefone celular aí, mulher, um homem de Deus. Levanta aí, vocês que estão aí no fundo também. Levanta aí quem está com o telefone celular. Eu não estou com o telefone celular, está em casa. Pega aí seu telefone celular aí. Espiritualmente dizendo. Isso. Eu não tenho telefone celular, eu tenho telefone desse canal, não tem problema. Pega a tua mão aí, fecha a tua mão. Representa a sua parede de telefone aí. Qual o número do seu telefone? Você sabe, é lógico. Eu vou contar até 3. Até quanto eu disse? 3. Até quanto eu disse? 3. Até quanto eu disse? 3. Presta atenção, o mês que vem tem 31 também. Falta 6 dias para acabar o mês. 31 com 6 são quanto? 37. É isso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. 37 dias, quanto dia eu disse? 37. No 3 você vai falar o número do seu telefone. Não precisa falar o prefixo, porque ele conhece. No 3 você vai gritar bem alto. Se você não tiver fé, nem grite. Fique de boquinha fechada, abaixa a cabeça, vira pro canto, fica acanhado. Dá um jeitinho para ir para fora. Mas não grite. E se você tiver coragem, eu quero que você grite o número do seu telefone bem alto. Durante esses 37 dias, você vai receber um telefonema. Esse telefonema vai mudar a tua história. Quem acredita de cada vez? Eu vou provar para você que isso é poderoso. Eu estava numa campanha no lar, num barraquinho de madeira, no chão rústico de barro.
Deus estava usando a minha vida na hora da palavra e dizia assim: se prepare que o telefone de crente aqui vai tocar. Todo mundo levantou a mão. Eu falei: mas só que porém nem todo mundo que está aqui vai receber. Aleluia. Na semana seguinte, lá vai a irmã Josefa. Ah, você não sabe o que aconteceu. Ah, eu recebi o telefone de uma pastora que há muito tempo que eu não via, lá de Itacoaticetuba, a pastora Tânia. Ela me ligou e me disse assim: eu estou indo na tua casa para te abençoar. Estou indo aí que faz um dia que eu estou sentindo no coração. E fazia 6 anos que elas não se viam, 6 anos que não se falavam. Não me pergunte como ela conseguiu o telefone dela. E eu senti, já tem uns dias, já teve 3 sonhos com você. Eu vou aí na tua casa, me mostra, fala para mim onde você mora. E lá vai a irmã, com o seu carro do ano.